No início de 1942, o Império do Japão estava no auge de seu poder. A bandeira do sol nascente tremulava sobre um vasto domínio que se estendia por todo o Sudeste Asiático e o Pacífico Ocidental. 6 meses antes, em 7 de dezembro de 1941, o ataque audacioso e devastador a Pearl Harbor havia paralisado a frota do Pacífico dos Estados Unidos. Naquele dia infame, 360 aviões japoneses saíram de 6 porta-aviões e atacaram a base naval americana com uma precisão e uma ferocidade que o mundo nunca havia visto. 8 couraçados foram afundados ou danificados. 188 aeronaves americanas foram destruídas. Mais de 1.200 marinheiros americanos pereceram. Desde então, as forças japonesas pareciam uma maré imparável, varrendo tudo em seu caminho. Singapura caiu em fevereiro. As Filipinas foram conquistadas em março. As Índias Orientais holandesas, com suas riquezas de petróleo e borracha, foram ocupadas. O Japão havia criado o que seus líderes chamavam de Esfera de Coprosperidade Asiática, um império que se estendia de Birmânia até as Ilhas Salomão. Uma doença da vitória, como alguns a chamavam, infectara o alto comando em Tóquio, uma crença inabalável na própria invencibilidade. Uma convicção de que o povo americano, amolecido pela paz e pela riqueza, nunca teria a coragem de enfrentar o Japão em uma guerra prolongada. Mas em Washington e em Pearl Harbor, um gigante ferido lambia suas feridas e planejava seu retorno. A capacidade industrial dos Estados Unidos, uma força que o arquiteto do ataque a Pearl Harbor, o almirante Isoroku Yamamoto, temia profundamente, começava a despertar. Fábricas que haviam produzido automóveis e eletrodomésticos agora produziam navios de guerra e aviões de combate. Yamamoto sabia que sua janela de oportunidade para uma vitória decisiva estava se fechando rapidamente. Ele precisava de mais uma batalha, um golpe de mestre que não apenas destruísse os porta-aviões americanos restantes, mas que esmagasse a vontade de lutar do povo americano, forçando-os a negociar uma paz favorável ao Japão. Este é o relato detalhado de como essa busca por uma batalha decisiva levou a um dos confrontos mais cruciais da história. Uma história de planejamento audacioso, de segredos decifrados em salas enfumaçadas, de coragem sobre-humana, de sacrifícios imensuráveis e de decisões tomadas em segundos que mudariam o mundo para sempre. Esta é a história da Batalha de Midway, travada entre 4 de junho e 7 de junho de 1942. Se você é um verdadeiro explorador de momentos que definiram a nossa história e quer entender cada detalhe, cada estratégia, cada ato de heroísmo e cada decisão que mudou o curso de uma guerra, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora no canal do Pirata Contador de História, ative o sino e junte-se à nossa tripulação para não perder nenhuma de nossas futuras expedições. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, pois esta é uma história que merece ser conhecida e lembrada. O almirante Isoroku Yamamoto era um homem de contradições profundas. Um estrategista naval brilhante, um jogador inveterado que adorava o pôquer e o bridge, um homem que havia vivido nos Estados Unidos e compreendia seu imenso potencial industrial e militar. Ele se opusera veementemente à guerra com os Estados Unidos, acreditando que era uma empresa condenada ao fracasso. Mas uma vez que a decisão política havia sido tomada em Tóquio, Yamamoto dedicou-se completamente à tarefa de vencer essa guerra impossível. Após o ataque a Pearl Harbor, ele escreveu em seu diário: "Eu temo que tudo o que fizemos foi despertar um gigante adormecido e enchê-lo de uma terrível determinação." Essas palavras profundas refletiam sua compreensão única da América, uma compreensão que seus colegas no alto comando não compartilhavam. Enquanto eles celebravam as vitórias iniciais e planejavam a próxima fase da expansão,
Yamamoto via o relógio da história marcando o tempo contra o Japão. Essa determinação americana se manifestou de forma dramática em 18 de abril de 1942. Em um ato de audácia impressionante, 16 bombardeiros médios, Boeing B-20 e 5 Mitchell, liderados pelo tenente-coronel James Harold Doolittle, decolaram do porta-aviões USS Hornet em condições de vento favoráveis e voaram em direção a Tóquio. Nenhum desses aviões havia decolado de um porta-aviões antes. Nenhum deles tinha combustível suficiente para retornar. Era uma missão de sacrifício, uma aposta tudo ou nada. Os bombardeiros chegaram a Tóquio e despejaram suas cargas sobre a capital japonesa. O ataque causou poucos danos materiais significativos. Nenhum alvo militar importante foi destruído. Mas o impacto psicológico foi imenso, praticamente incalculável. O solo sagrado do Japão, que se acreditava ser inviolável, que havia permanecido inviolado por séculos, havia sido atingido. O imperador, a encarnação viva de Deus na religião shintoísta, havia sido ameaçado. Para os líderes militares em Tóquio, a humilhação era insuportável, quase inimaginável. A reação foi imediata e visceral. Yamamoto, que havia planejado uma série de operações defensivas para consolidar os ganhos iniciais, viu sua oportunidade. A necessidade de destruir os porta-aviões americanos tornou-se uma obsessão nacional. O Alto Comando Imperial, em sua reunião de 5 de maio de 1942, aprovou a Operação MI, o plano de Yamamoto para a invasão de Midway. Era um plano de uma complexidade e escala sem precedentes, um reflexo da mente estratégica de seu criador. O plano se desdobrava em múltiplas fases, como uma peça de teatro mortal, cada ato cuidadosamente orquestrado para levar ao clímax final. Primeira fase, a Operação AL, uma força de distração. 2 porta-aviões leves, o Ryujo e o Junyo, acompanhados por cruzadores e contratorpedeiros, atacariam as Ilhas Aleutas, no Alasca, especificamente as ilhas de Attu e Kiska. O objetivo era duplo. Primeiro, criar a ilusão de uma invasão em larga escala no norte, atraindo parte da frota americana para longe do verdadeiro alvo. Segundo, estabelecer bases aéreas avançadas que pudessem ameaçar a costa do Alasca e potencialmente até mesmo a costa oeste dos Estados Unidos. Yamamoto acreditava que essa operação forçaria Nimitz a dividir suas forças, enfraquecendo a defesa de Midway. Segunda fase, o ataque principal. A temida Kido Butai, a primeira força de ataque de porta-aviões, comandada pelo vice-almirante Shuichi Nagumo, com 4 porta-aviões pesados, o Akagi, o Kaga, o Soryu e o Hiryu, se aproximaria de Midway pelo noroeste, mantendo-se oculta pela cobertura de uma frente fria. Esses 4 navios transportavam um total de 248 aeronaves. A Kido Butai seria acompanhada por 2 couraçados, o Kongo e o Haruna, 6 cruzadores pesados e uma série de contratorpedeiros e submarinos. Ao amanhecer de 4 de junho, essa força lançaria um ataque aéreo massivo contra Midway, pulverizando as defesas da ilha com uma onda de bombardeiros, torpedeiros e caças. Terceira fase, a invasão terrestre. Uma gigantesca frota de transporte, com aproximadamente 5.000 soldados da Infantaria de Desembarque Especial, acompanhada por navios de apoio, tomaria o atol e o transformaria em uma base aérea japonesa avançada. Essa base serviria como um trampolim para futuras operações contra o Havaí e potencialmente contra a costa oeste dos Estados Unidos. Quarta fase, a armadilha. Essa era a peça central do plano de Yamamoto, o golpe de mestre. O próprio Yamamoto, a bordo do maior couraçado do mundo, o Yamato, um navio de 72.000 toneladas com canhões de 46 centímetros, lideraria a força principal.
Uma esquadra de 3 couraçados adicionais, 2 cruzadores e vários contratorpedeiros permaneceria oculta a centenas de quilômetros a oeste de Midway, fora do alcance dos aviões americanos. Quando os porta-aviões americanos, atraídos para defender Midway, fossem detectados e atacados pela Kido Butai de Nagumo, a força principal de Yamamoto surgiria das sombras e aniquilaria qualquer sobrevivente em um confronto de superfície. Um tipo de batalha em que os couraçados ainda reinavam supremos. O plano tinha uma elegância mortal, uma simetria perfeita, mas tinha também uma falha fatal, uma arrogância intrínseca que refletia a mentalidade do alto comando japonês. Ele dependia da dispersão de forças por vastas áreas do oceano, tornando o apoio mútuo impossível. Dependia de um cronograma perfeito, de comunicações sem falhas e, acima de tudo, do silêncio de rádio absoluto para manter o elemento surpresa. Yamamoto estava apostando tudo em uma única e complexa jogada, sem saber que seu oponente já estava olhando por cima de seu ombro e lendo suas cartas. Nas profundezas de Pearl Harbor, em um porão sem janelas, úmido e abafado, conhecido entre os iniciados como The Dungeon, a masmorra, o tenente-comandante Joseph John Rochefort e sua equipe da estação Haipo travavam uma guerra diferente. Uma guerra de números, padrões e intuição. Rochefort era um homem extraordinário. Nascido em Roseville, Ohio, em 1901, ele havia se dedicado ao estudo da língua e da cultura japonesa. Ele era fluente em japonês, um especialista em criptografia e um analista de inteligência de primeira ordem. Seus colegas o descreviam como um homem excêntrico, um fumante inveterado que trabalhava em pijama e chinelos, que dormia no escritório e que vivia e respirava criptografia. Ao seu lado, trabalhavam os melhores decifradores de códigos que os Estados Unidos podiam reunir. Homens como Wilfred Holmes, um oficial da Marinha que havia estudado em Yale e que tinha um talento quase sobrenatural para reconhecer padrões em dados criptografados. Homens como Thomas Dyer, um especialista em máquinas de criptografia que havia trabalhado em Wall Street antes da guerra. Homens como Wesley Wright, um linguista brilhante que conhecia nuances da língua japonesa que nem os próprios japoneses compreendiam completamente. No início de 1942, essa equipe começou a interceptar um volume crescente de mensagens que apontavam para uma grande operação militar. As mensagens estavam criptografadas no código JN25, um sistema que os americanos haviam começado a quebrar alguns meses antes. O código era complexo, mas não impenetrável. Lentamente, dia após dia, mensagem após mensagem, a equipe de Rochefort foi construindo um quadro do plano japonês. As mensagens mencionavam repetidamente um alvo designado apenas pelas letras AF. Onde era AF? Seria o Havaí novamente? A costa oeste dos Estados Unidos? A inteligência em Washington acreditava que o alvo mais provável era no sul do Pacífico. Talvez as ilhas Fiji ou Samoa. Mas Rochefort, baseando-se em sua intuição, em sua análise de padrões de comunicação e em sua profunda compreensão da mente militar japonesa, estava convencido de que AF era Midway. Midway era um pequeno atol, praticamente desconhecido para a maioria dos americanos. Localizado a aproximadamente 1.300 quilômetros a noroeste do Havaí, era pouco mais que 2 pequenos pedaços de terra cercados por recifes de coral. Eastern Island tinha apenas 3 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetros de largura. Sand Island era ainda menor. Mas, para fins militares, Midway era estrategicamente importante. Era uma base de submarinos, uma base de hidroaviões e um ponto de reabastecimento crucial na rota entre o Havaí e a Ásia. Rochefort havia provado sua teoria com elegância e genialidade. Ele instruiu a base em Midway a enviar uma mensagem não criptografada, através de um cabo submarino seguro,
relatando que seu sistema de dessalinização de água, a máquina que convertia a água salgada em água potável, estava quebrado e que os estoques de água doce estavam em nível crítico. A mensagem foi enviada em 23 de maio. Pouco tempo depois, a equipe de Rochefort interceptou uma mensagem japonesa, perfeitamente criptografada, informando ao alto comando em Tóquio que AF está com pouca água. A armadilha havia funcionado. O alvo era definitivamente Midway. Com essa informação crucial em mãos, o almirante Chester William Nimitz, comandante em chefe da Frota do Pacífico, pôde preparar sua própria contra-armadilha. Nimitz era a antítese de Yamamoto em muitos aspectos. Enquanto Yamamoto era um estrategista de visão ampla que pensava em termos de campanhas e guerras de longa duração, Nimitz era um homem de detalhes, calmo, metódico e avesso a planos excessivamente complexos. Ele era um engenheiro naval de formação, um homem que entendia profundamente a mecânica de navios e frotas. Nimitz enfrentava uma situação desesperadora, quase impossível. A frota japonesa o superava em número em quase todas as categorias. Os japoneses tinham 4 porta-aviões pesados. Ele tinha apenas 2 totalmente operacionais. O USS Saratoga estava em reparos na costa oeste, ainda se recuperando de danos de torpedo. O USS Lexington havia sido afundado na Batalha do Mar de Coral, em 8 de maio. O USS Yorktown havia sido severamente danificado na mesma batalha, com um torpedo que havia penetrado seu casco e causado danos estruturais significativos. As estimativas iniciais dos engenheiros previam 90 dias de reparos, talvez mais. Mas Nimitz era um homem que não aceitava o impossível. Ele deu uma ordem que seus engenheiros consideraram impossível. Ele queria o Yorktown pronto para a batalha em 72 horas. Não 90 dias, 72 horas. O que aconteceu nos próximos 3 dias foi um milagre de engenharia e determinação. 1.400 operários, engenheiros civis e marinheiros trabalharam dia e noite em turnos de 12 horas. Soldadores trabalhavam lado a lado com carpinteiros. Eletricistas corriam pelos corredores do navio, restaurando sistemas danificados. O convés do hangar foi reparado. Os sistemas de combustível foram restaurados. Os sistemas de controle de danos foram reconstruídos. Em 72 horas, o Yorktown zarpou de Pearl Harbor, com equipes de reparo ainda a bordo, navegando para seu encontro com o destino. Nimitz posicionou suas 3 transportadoras, o USS Enterprise, o USS Hornet e o USS Yorktown, a nordeste de Midway, em um local que ficou conhecido como Point Luck, ponto sorte, onde poderiam esperar invisíveis pela chegada da força de Nagumo. Ele também reforçou a guarnição em Midway com 126 aeronaves, incluindo bombardeiros pesados B-17, bombardeiros torpedo Grumman TBF Avenger, bombardeiros de mergulho Douglas SBD Dauntless e cases Grumman F-4 e F Wildcat. Nimitz estava pronto. Ele tinha informações sobre os planos japoneses. Ele tinha suas forças posicionadas. Agora, tudo o que ele precisava fazer era esperar. Vamos analisar em detalhes as forças que estavam prestes a colidir nas águas de Midway. Do lado japonês, a Kido Butai era a ponta de lança da Marinha Imperial, a elite da elite. 4 porta-aviões pesados, transportando um total de 248 aeronaves de combate. Seus pilotos eram a elite da elite, veteranos endurecidos por meses de combate contínuo desde o ataque a Pearl Harbor. Muitos deles haviam participado de ataques a Darwin, na Austrália. Muitos haviam lutado na Batalha do Mar de Coral. Eles eram homens que conheciam o sabor da vitória, homens que acreditavam na sua própria invencibilidade. O caça principal da Marinha Japonesa era o Mitsubishi A6M-0.
Um avião que era superior a qualquer caça americano na época em praticamente todos os aspectos. Era mais rápido, mais manobrável, tinha um alcance maior. Seus pilotos eram treinados em táticas aéreas que enfatizavam a manobrabilidade e o combate próximo. Seus bombardeiros de torpedo, os Nakajima B-5N Kate, eram os melhores do mundo, com um alcance excepcional e a capacidade de carregar um torpedo de 800 kg. Seus bombardeiros de mergulho, os Aichi D-3A Val, eram precisos e eficazes, capazes de mergulhar de ângulos íngremes e soltar suas bombas com precisão letal. No comando estava o vice-almirante Shuichi Nagumo, um oficial experiente que havia comandado o ataque a Pearl Harbor. Nagumo era um homem cauteloso, um oficial que seguia o manual, que acreditava na importância da doutrina e do procedimento. Seus subordinados o respeitavam, mas alguns o consideravam excessivamente cauteloso, talvez até mesmo avesso ao risco. Ao seu lado estava o almirante Tamon Yamaguchi, no comando da 2ª Divisão de Porta-Aviões, composta pelo Hiryu e pelo Soryu. Yamaguchi era o oposto de Nagumo. Agressivo, impetuoso, um forte defensor do poder aéreo e um homem que acreditava que a audácia e a ação rápida eram as chaves para a vitória. Do lado americano, 3 porta-aviões, com um total de 233 aeronaves embarcadas, além de mais 126 aeronaves baseadas em Midway. Seus pilotos eram menos experientes que seus homólogos japoneses. Muitos deles tinham apenas alguns meses de treinamento em combate. Alguns deles nunca haviam disparado suas armas em combate real. Seu caça principal, o Grumman F-4F Wildcat, era mais lento e menos manobrável que o Zero. Não podia subir tão rápido, não podia virar tão cerrado, mas tinha uma vantagem crucial: era mais resistente. Tinha blindagem melhor, tanques de combustível autosselantes que podiam resistir a impactos de bala e estrutura mais robusta. Seu bombardeiro de torpedo, o Douglas TBD Devastator, era tragicamente obsoleto. Um avião que havia sido projetado no final dos anos 1930 e que nunca deveria ter sido usado em combate em 1942. Era lento, vulnerável e seus torpedos frequentemente falhavam. Mas seu bombardeiro de mergulho, o Douglas SBD Dauntless, era uma obra-prima de engenharia. Era um avião robusto, confiável e preciso. Os pilotos o chamavam de Slow but Deadly, lento mas mortal. Ele podia mergulhar de ângulos íngremes, soltar suas bombas com precisão e depois escapar. Era o avião que faria a diferença. No comando estava o almirante Frank Jack Fletcher, o oficial mais graduado, um homem experiente que havia comandado a Força-Tarefa 17 na Batalha do Mar de Coral. Fletcher era um oficial respeitado, um homem que havia demonstrado bom julgamento sob pressão. Ao seu lado estava o contra-almirante Raymond Ames Spruance, um comandante de cruzadores que substituíra o lendário William Frederick Bull Halsey. Halsey havia sido afastado por uma doença de pele grave. A inexperiência de Spruance em operações de porta-aviões era uma preocupação para muitos. Ele nunca havia comandado uma força de porta-aviões antes. Mas sua mente calma e analítica, sua capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão e sua disposição de ouvir seus subordinados mais experientes seria um trunfo inestimável. Nos dias que antecederam a batalha, ambas as frotas se preparavam. Em Pearl Harbor, os porta-aviões americanos foram reabastecidos, rearmados e preparados para a ação. Os pilotos receberam briefings sobre os navios que enfrentariam, sobre as táticas que os japoneses provavelmente usariam, sobre as chances de sobrevivência. Muitos deles escreveram cartas para casa, cartas que talvez nunca chegassem. Alguns deles fizeram testamentos. Eles sabiam que estavam prestes a participar de algo histórico, algo que mudaria o curso da guerra. Nos portos japoneses, a Kidobutai se preparava. Os pilotos praticavam suas formações de ataque. Os mecânicos verificavam cada avião, cada motor, cada sistema.
Os oficiais estudavam os mapas de Midway, memorizando a localização das pistas de pouso, dos hangares, das instalações de defesa aérea. Havia uma confiança quase palpável, uma certeza de que a vitória era inevitável. Em 3 de junho, a operação japonesa começou. O ataque de distração às Ilhas Aleutas foi lançado. Bombardeiros e caças decolaram de 2 porta-aviões leves e atacaram Dutch Harbor, no Alasca, causando alguns danos e demonstrando que o Japão era capaz de ameaçar a costa do continente americano. Nimitz, ciente do plano graças aos decifradores de código, não se deixou enganar e manteve sua força principal focada em Midway. Naquele mesmo dia, em 3 de junho, um hidroavião de patrulha Consolidated PBY Catalina, pilotado pelo tenente Jack Reed, avistou parte da frota de invasão japonesa, a força de transporte com os 5.000 soldados. Reed transmitiu por rádio: avistada a força principal. Era um erro de identificação. Era, na verdade, a força de invasão, não a força principal. Mas um erro que colocou as forças americanas em alerta máximo. Bombardeiros B-17 baseados em Midway foram enviados para atacar, mas suas bombas, lançadas de grande altitude, erraram todos os alvos. Nenhum navio foi atingido. A primeira gota de sangue, no entanto, tinha sido derramada. A batalha havia começado. Às 4:30 da manhã de 4 de junho, sob um céu ainda escuro, os convéses dos 4 porta-aviões de Nagumo ganharam vida. 108 aeronaves, 36 bombardeiros de mergulho, Aichi D-3A, VAL, 36 bombardeiros de nível Nakajima B-5N Kate e 36 cases Mitsubishi A-6M0 foram lançadas para o primeiro ataque a Midway. Ao mesmo tempo, Nagumo lançou 7 aviões de reconhecimento para varrer o oceano em busca da frota americana. Um desses aviões, do cruzador pesado Tone, atrasou seu lançamento em 30 minutos devido a um problema na catapulta. Um pequeno atraso com consequências monumentais, consequências que ecoariam através da história. Às 6:20 da manhã, o inferno chegou a Midway. As defesas da ilha, alertadas pelo radar, lutaram com uma ferocidade desesperada. Os cases dos fuzileiros navais, principalmente os obsoletos Brewster Buffalos e alguns Grumman Wildcats, foram lançados para interceptar. O Major Floyd Parks, comandante do esquadrão de Búfalos, liderou seus homens para o combate. Parks era um piloto experiente, um homem que havia visto ação antes, mas nada o havia preparado para o que estava por vir. Os Zeros chegaram como uma tormenta. Eles eram mais rápidos, mais manobráveis, mais bem armados. Os Búfalos, aviões que já eram considerados obsoletos quando foram entregues aos fuzileiros navais, não tinham nenhuma chance. Eles foram massacrados. O Major Parks foi abatido e morreu em combate. De 21 búfalos que decolaram, apenas 2 retornaram. Os Wildcats tiveram um desempenho melhor, mas ainda assim sofreram pesadas perdas. De 27 Wildcats que decolaram, apenas 10 retornaram. Enquanto isso, os bombardeiros e torpedeiros japoneses atacavam as instalações em terra. Hangares foram destruídos, pistas de pouso foram danificadas, o hospital foi atingido. A usina de dessalinização de água foi destruída. Prédios explodiram em chamas, homens correram em pânico, mas os americanos em Midway, apesar do bombardeio devastador, não desistiram. Eles continuaram lutando, eles continuaram disparando suas armas antiaéreas. O líder do ataque japonês, o tenente Joichi Tomonaga, que havia liderado o ataque a Pearl Harbor, voou sobre a ilha e avaliou os danos. As pistas de pouso ainda estavam utilizáveis. As defesas aéreas ainda estavam operacionais. Às 7:05 da manhã, Tomonaga enviou uma mensagem de rádio a Nagumo. É necessário um segundo ataque a Midway para neutralizar completamente as defesas. A bordo do Akagi, o navio capitânia de Nagumo, a recepção dessa mensagem criou uma situação de crise.
Nagumo enfrentou uma decisão que entraria para a história como o Dilema de Nagumo, uma decisão que definiria o resultado da batalha. Sua doutrina ditava que metade de sua força aérea de reserva deveria ser mantida armada com torpedos, pronta para atacar qualquer navio inimigo que fosse encontrado. A outra metade estava sendo armada com bombas para um segundo ataque a Midway, conforme a recomendação de Tomonaga. Nagumo estava em uma encruzilhada. Se ele lançasse um segundo ataque a Midway, ele poderia neutralizar completamente a ilha e permitir que a força de invasão desembarcasse sem oposição. Mas se ele fizesse isso, seus aviões de reserva armados com torpedos estariam desarmados e rearmá-los seria processo que levaria 30 a 45 minutos. Durante esse tempo, se a frota americana encontra-se os japoneses, eles estariam vulneráveis. Às 7h28 da manhã, o destino interveio. O avião de reconhecimento atrasado do Tony finalmente enviou uma mensagem. Avistados o que parecem ser 10 navios inimigos em posição aproximadamente 10 graus, distância 240 quilômetros de Midway. Nagumo ficou chocado. Onde eles estavam? Eram porta-aviões? Eram navios de guerra? Ele hesitou. Yamaguchi, a bordo do Hiryu, instou-o a atacar imediatamente com o que tinha. Mas Nagumo, o oficial cauteloso, decidiu esperar por informações mais claras. Ele deu uma ordem fatídica: que os aviões que estavam armados com torpedos fossem rearmados com bombas para atacar os navios que haviam sido avistados. Nos convéses do Akagi, do Kaga, do Soryu e do Hiryu, o caos se instalou. Bombas foram retiradas dos aviões. Torpedos foram retirados de seus suportes. Novos torpedos foram carregados. Os carrinhos de munição atravancavam os hangares. Bombas e torpedos estavam espalhados perigosamente por todo o convés. Homens corriam de um lado para o outro. E, para piorar, os aviões da primeira onda de ataque a Midway estavam retornando com pouco combustível e precisando pousar urgentemente. Às 8h da manhã, uma nova mensagem do avião de reconhecimento. O inimigo é acompanhado pelo que parece ser um porta-aviões. Um porta-aviões. Nagumo estava em pânico. Ele reverteu sua ordem anterior. Os torpedos foram recolocados. As bombas foram retiradas novamente. O caos nos convéses aumentou. Aviões foram movidos de um lado para o outro. Munições foram trocadas. Tudo isso enquanto os aviões que retornavam de Midway estavam circulando acima, com combustível crítico, esperando para pousar. Nagumo decidiu recolher seus aviões antes de lançar um ataque coordenado. Ele estava seguindo o manual, seguindo a doutrina, mas na guerra, o manual nem sempre leva à vitória. Na verdade, neste caso, o manual levaria ao desastre. Enquanto Nagumo hesitava, Spruance e Fletcher agiam. Eles haviam lançado suas aeronaves mais cedo naquela manhã, assim que a posição da frota japonesa foi confirmada. Spruance tomou uma decisão audaciosa. Uma decisão que seus subordinados questionaram na época: lançar tudo o que tinha na distância máxima para pegar os japoneses enquanto eles recuperavam seus aviões do ataque a Midway. Era uma aposta enorme. Seus esquadrões voariam separadamente, sem coordenação. Eles chegariam aos alvos com combustível crítico. Muitos deles não teriam combustível suficiente para retornar à base. Os primeiros a encontrar a frota japonesa foram os esquadrões de torpedeiros. O Esquadrão Torpedo 8 do USS Hornet, liderado pelo tenente-comandante John Waldron. O Esquadrão Torpedo 6 do USS Enterprise, liderado pelo tenente-comandante Eugene Lindsay. O Esquadrão Torpedo 3 do USS Yorktown, liderado pelo tenente-comandante Lance Massey. Seus aviões Devastator eram terrivelmente lentos, voando a apenas 180 km por hora. Eles voaram baixo, direto para uma parede de fogo antiaéreo e para os enxames de Case Zero que patrulhavam a área. Foi um massacre.
Dos 41 Devastators que atacaram, apenas 6 sobreviveram. Nenhum deles acertou um único torpedo. O Esquadrão Torpedo 8 foi completamente aniquilado. Apenas um homem, o alferes George Gay, sobreviveu, flutuando ferido na água, com um assento na primeira fila para o que estava por vir. Waldron foi morto em combate. Lindsay foi morto em combate. Massey foi ferido, mas conseguiu retornar à base. O sacrifício deles, no entanto, não foi em vão. Eles atraíram a patrulha aérea de caça japonesa para baixo, para o nível do mar, deixando os céus abertos. E foi nesse momento, vindo do sol, que os bombardeiros de mergulho chegaram. Liderados pelo tenente-comandante Wade McCluskey, do USS Enterprise, e pelo tenente-comandante Max Leslie, do USS Yorktown, eles encontraram a frota japonesa em seu momento mais vulnerável. Os convéses estavam cheios de aviões, mangueiras de combustível ainda conectadas, bombas e torpedos espalhados por todo o lugar. O Akagi estava em processo de recuperação de seus aviões. O Kaga estava em processo de rearmamento. O Soryu estava em processo de reabastecimento. O Hiryu estava em processo de lançamento de seus aviões. Nenhum deles estava pronto para um ataque aéreo. Em um período que os historiadores chamam de os 6 minutos mais decisivos da Guerra do Pacífico, o destino foi selado. O Kaga foi atingido por 4 bombas. Uma bomba penetrou no convés do hangar e detonou entre os aviões armados e abastecidos. A reação em cadeia foi catastrófica. Chamas explodiram do convés. O navio inteiro se transformou em uma bola de fogo. O Soryu foi atingido por 3 bombas. Novamente, a reação em cadeia foi devastadora. O navio foi envolvido em chamas. O navio Capitânia, o Akagi, foi atingido por uma única bomba, mas foi o suficiente. A bomba penetrou no convés do hangar e detonou entre os aviões armados e abastecidos. Novamente, a reação em cadeia foi catastrófica. O Akagi foi envolvido em chamas. Nagumo, a bordo do Akagi, foi forçado a abandonar o navio. Em 6 minutos, 3 dos 4 orgulhosos porta-aviões daqui do Butai estavam condenados, transformados em piras flutuantes. 3.000 homens pereceriam nos próximos dias, enquanto esses navios afundavam lentamente nas profundezas do oceano. Mas a batalha ainda não havia terminado. A bordo do Hiryu, o único porta-aviões japonês sobrevivente, o almirante Yamaguchi, estava consumido por uma fúria vingativa. Ele havia testemunhado a destruição de seus companheiros. Ele havia visto o Akagi, o Kaga e o Soryu afundarem. Agora, ele estava determinado a vingar aqueles que haviam caído. Lancem todos os aviões, ele ordenou. Lancem tudo o que temos, vamos nos vingar. A primeira onda de ataque do Hiryu, composta por bombardeiros de mergulho e caças de escolta, decolou e voou em direção aos porta-aviões americanos. Eles encontraram o USS Yorktown e o atacaram com ferocidade. O Yorktown foi atingido com 3 bombas. Chamas explodiram do convés. Homens foram mortos, mas as equipes de controle de danos do Yorktown realizaram um milagre, apagando os incêndios e restaurando a energia em menos de 2 horas. O navio estava danificado, mas ainda flutuava. Quando a segunda onda de ataque do Hiryu chegou, os pilotos japoneses, acreditando que o Yorktown já havia afundado, pensaram que estavam atacando um segundo porta-aviões americano. Eles atingiram o Yorktown com 2 torpedos, quebrando sua quilha e forçando a ordem de abandonar o navio. O Yorktown começou a afundar, adernando perigosamente. Mas a localização do Hiryu agora era conhecida. Spruance lançou um ataque final com bombardeiros do Enterprise e do Yorktown. Eles encontraram o último porta-aviões de Nagumo e o atingiram com 4 bombas. O Hiryu também estava condenado. O almirante Yamaguchi e o capitão Kaku escolheram afundar com seu navio, uma morte honrosa de acordo com a tradição samurai. Nos dias seguintes, a batalha continuou em menor escala.
O submarino japonês I-168 encontrou o Yorktown, que ainda flutuava teimosamente, recusando-se a afundar. O submarino lançou torpedos que atingiram o navio, e também o contratorpedeiro USS Hammann, que estava ao lado do Yorktown, tentando salvá-lo. O Hammann foi partido ao meio e afundou com 80 de seus homens. O Yorktown finalmente afundou no dia 7 de junho, após 4 dias de luta pela sobrevivência. A aviação americana ainda caçou e afundou o cruzador pesado Mikuma. O cruzador pesado Mogami foi danificado e conseguiu escapar, mas nunca se recuperaria completamente. O almirante Yamamoto, a centenas de quilômetros de distância, a bordo do Yamato, finalmente percebeu a escala do desastre. Suas comunicações de rádio haviam sido limitadas pelo silêncio de rádio que ele havia imposto. Ele não sabia que seus 4 porta-aviões haviam sido destruídos até que foi tarde demais. Com o coração pesado, ele ordenou a retirada geral. A Operação MI havia fracassado. Midway foi mais do que uma vitória. Foi um ponto de virada cataclísmico. O Japão perdeu seus 4 melhores porta-aviões, um cruzador pesado e o mais devastador de tudo, mais de 200 de seus pilotos mais experientes. Uma perda da qual sua aviação naval nunca se recuperaria. Os Estados Unidos perderam o Yorktown, um contratorpedeiro e 150 aeronaves, mas haviam arrancado a iniciativa estratégica das mãos do Japão. Nunca mais a Marinha Imperial Japonesa lançaria uma ofensiva de grande escala no Pacífico. A partir de Midway, o caminho seria longo e sangrento, passando por ilhas como Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa. Mas seria um caminho que levaria inexoravelmente a Tóquio. A maré do Pacífico havia virado. O Japão havia perdido a iniciativa e nunca a recuperaria. A Batalha de Midway permanece como um testemunho do poder da inteligência militar, da importância da tomada de decisões rápidas e precisas sob pressão extrema e do sacrifício de indivíduos que enfrentaram probabilidades impossíveis. É uma lição de que a arrogância pode cegar até os mais brilhantes estrategistas, que a sorte e a oportunidade desempenham papéis cruciais na história e que na guerra o destino muitas vezes depende de uma mistura de coragem, habilidade, determinação e pura sorte. Os homens que lutaram em Midway, de ambos os lados, merecem ser lembrados. Os pilotos que voaram em aviões que sabiam que talvez não retornassem. Os marinheiros que permaneceram em seus postos enquanto seus navios queimavam. Os engenheiros que trabalharam dia e noite para reparar o Yorktown. Os criptógrafos que decifraram os códigos inimigos. Os almirantes que tomaram decisões que mudaram o curso da história. Que a memória daqueles que lutaram e morreram nas águas de Midway, de ambos os lados, nos sirva como um lembrete eterno do terrível custo do conflito, da fragilidade da paz e da importância de trabalharmos juntos para evitar que tais tragédias se repitam. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada épica através de um dos momentos mais cruciais da história. Obrigado por honrar a memória daqueles que sacrificaram suas vidas. Até a próxima aventura.